Então, pessoal, meu nome é Lucas. Essa aqui vai ser uma aula sobre vascularização venosa do encéfalo. E começando agora, eu vou passar primeiro umas generalidades sobre esse tema e depois eu vou começar a explicar toda a aula daí. Então, a gente precisa entender que as veias do encéfalo, de modo geral, elas não acompanham as artérias, ou seja, elas não necessariamente seguem o mesmo trajeto das artérias. Claro que existem algumas exceções. As veias elas são mais calibrosas e são maiores que as artérias também. Então é por causa disso que o leito venoso do encéfalo ele acaba sendo muito maior que o arterial e, consequentemente, a circulação venosa é muito mais lenta. E também a pressão venosa é bem baixa e acaba variando bem pouco. Outra característica importante é que as paredes das veias encefálicas são bem finas, são muito finas, e quase não possuem musculatura também. Então existem algumas forças que fazem essa regulação ativa da circulação venosa. Acho que se vocês olharem lá no capítulo 8 do Ângelo Machado, se eu não me engano, vai estar descrito isso lá. E uma dessas forças é a força da gravidade, que favorece o retorno sanguíneo e torna desnecessária a existência de válvulas venosas nas veias do cérebro. Então, no resto do corpo, a gente vai ter a presença dessas válvulas venosas, né? E devido à gravidade no encéfalo, não tem essas válvulas venosas. Então, de forma geral, as veias elas também drenam para os seios da dura mater, os seios durais, e depois todo esse sangue ele vai convergir para as veias jugulares internas. E elas praticamente recebem todo o sangue venoso encefálico. Além disso, é importante saber que os seios da dura mater, eles se ligam também a algumas veias extracranianas por meio de pequenas veias que são chamadas veias emissárias. Essas veias emissárias, elas passam no crânio através de pequenos forames, que são os forames próprios das veias emissárias. Então, nesse slide aqui, pessoal, a gente tem resumido tudo sobre vascularização venosa do encéfalo de forma, é claro, bem resumida e básica, né? E antes de tudo, a gente precisa entender o que são os seios venosos da dura mater, porque toda essa drenagem venosa, superficial e profunda, vão estar se comunicando com os seios venosos. Então a gente tem uns seios venosos, a gente tem os seios venosos da dura mater, a gente tem uma drenagem venosa superficial e uma drenagem venosa profunda. É isso que a gente precisa saber por enquanto. Aí já adiantando, é claro que lá na frente eu vou detalhar com mais calma para vocês. Da drenagem venosa superficial, a gente vai ter três veias. A primeira delas é a veia cerebral média superficial, que também é chamada de veia silviana superficial, que ela vai percorrer a fissura silviana, o sulco lateral. A gente vai ter a veia anastomótica superior, ou veia de Trollar, que vai fazer uma comunicação entre a veia cerebral média superficial e o seio sagital superior. E a gente vai ter a veia anastomótica inferior ou veia de Labé, que vai fazer uma anastomose com o seio transverso. Mas por enquanto não precisa saber isso com muito detalhe. Eu já estou adiantando para lá na frente vocês relembrarem um pouco disso, né? A gente também vai ter uma drenagem venosa profunda, que vai ser composta pela veia basal de Rosenthal, a veia cerebral interna e a veia cerebral magna, ou veia de Galeno. E é importante a gente fazer uma ressalva que essas veias aqui, na verdade, são pares, né? A veia basal de Rosenthal e as veias cerebrais internas. São duas veias cada, né? E a veia cerebral magna é uma veia única. E aqui a gente tem um fluxograma que resume todo o caminho da drenagem venosa.
Por enquanto, vocês não precisam saber tudo isso, mas depois eu vou voltar nesse slide aqui no final da aula e tudo vai ficar bem mais claro para vocês. Mas percebam que aqui em roxo a gente tem uma drenagem venosa profunda, em verde claro a gente tem uma drenagem venosa superficial, em azul a gente tem os seios da dura mater, que estão tudo aqui, e aqui em azul escuro a gente tem a veia jugular interna, que é a via final da drenagem venosa, ou seja, todo o sangue encefálico venoso vai desembocar na veia jugular interna, nas veias jugulares internas. Então, é isso que vocês precisam saber por enquanto, que existe uma drenagem venosa superficial, uma drenagem venosa profunda, existem os seios da dura mater, e também tem as veias jugulares internas, que vão ser a via final, a via comum da drenagem venosa encefálica. Então, primeiramente eu vou explicar os seios venosos da dura mater para vocês. Antes de explicar toda a drenagem venosa, superficial e profunda, eu vou explicar os seios da dura mater. E começando então, o que são os seios venosos? Os seios da dura mater basicamente são canais venosos revestidos de endotélio, que eles estão localizados entre os dois folhetos da dura mater, ou seja, os seios eles estão localizados entre o folheto interno e o folheto externo da dura mater. E como eu disse antes, todo o sangue é drenado por uma via comum, uma via final, que são as veias jugulares internas. Como eu falei antes também, os seios eles se comunicam com a superfície externa do crânio através de veias emissárias. De forma geral, os seios se dispõem ao longo da inserção das pregas da dura mater. E logo vai ter uma imagem que exemplifica isso de forma bem clara. Então a gente pode dividir os seios da dura mater em seios da abóbada craniana e também em seios da base do crânio. Os seios da abóbada craniana são o seio sagital superior, o seio sagital inferior, o seio reto, os seios transversos, os seios sigmoides e o seio occipital. Os seios da base do crânio são os dois seios cavernosos, os seios intercavernosos, os seios esfenoparietais, os seios petrosos superiores e inferiores e o plexo basilar. E reforçando mais uma vez, a via final comum da drenagem venosa encefálica é a veia jugular interna. São as duas veias jugulares internas que estão lá no forame jugular, né? Então aqui a gente tem uma imagem que já vai explicar tudo isso. A gente consegue ver nessa imagem os dois folhetos da dura mater. Aqui onde eu estou desenhando seria o folheto externo da dura mater e aqui seria o folheto interno da dura mater. Então a gente tem um folheto externo e interno. E quando eles se abrem, vai ter a formação dos seios venosos. No caso aqui a gente tem o seio sagital superior, que tem esse formato meio triangular aqui que a gente consegue ver. A gente também vê as veias emissárias, que estão atravessando o crânio aqui, pelos forames próprios das veias emissárias, que vão fazer essa comunicação entre os seios venosos e as veias extracranianas, com a superfície externa do crânio. Também é possível ver algumas projeções da aracnoide que formam pequenos tufos que penetram no interior dos seios da dura mater. Essas projeções são chamadas de granulações aracnoides e são praticamente divertículos que estão localizados ali, que estão se projetando para dentro dos seios venosos. São prolongamentos da aracnoide para dentro dos seios venosos
E a função dessas granulações aracnoides é de absorção do líquido cefalorraquidiano, do líquido cerebroespinhal, né? Então, aqui a gente tem um espaço subaracnoide que está percorrendo o líquor, né? E o líquor vai fluir diretamente por meio dessas granulações aracnoides e vai cair aqui no sangue venoso, que vai ser feita a absorção desse líquor. Aqui mais embaixo a gente consegue ver a formação da foice do cérebro, que é uma projeção da dura mater no plano mediano. Então, essa foice do cérebro, ela vai ocupar a região da fissura longitudinal do cérebro, separando os dois hemisférios que estão aqui, né? Cada hemisfério de um lado. Então, a foice do cérebro é essa projeção que está bem aqui. Nessa outra imagem é basicamente o que a gente acabou de ver, né? Aqui em cima a gente consegue ver o seio sagital superior, tem as granulações aracnoides, as veias emissárias comunicando com as veias extracranianas, com as veias da superfície externa do crânio. A gente consegue ver a foice do cérebro aqui, né? E a gente consegue também ver o seio sagital inferior logo aqui. Então, o primeiro seio que a gente vai ver é o seio sagital superior. É importante fazer uma ressalva aqui, que essas granulações existem nos seios da dura mater, né? Porém, no seio sagital superior, elas são bem mais abundantes, né? Como vocês podem ver aqui, vai ter granulação aqui, aqui, aqui também. Tem vários lugares do seio sagital superior, essas granulações estarão presentes. Então, por que que o seio sagital superior tem esse nome? Ele é sagital porque ele percorre a sutura sagital do crânio, né? E ele é superior porque se tem um seio superior, por consequência, vai ter um seio sagital inferior, para diferenciar os dois, né? Então, a gente consegue ver nessa imagem do néter o seio sagital superior. Ele é um seio ímpar e mediano, e ele vai percorrer a margem de inserção da foice do cérebro. Então a gente consegue ver o seio sagital superior logo aqui, nesse sentido. E o sentido da drenagem dele vai ser de rostral para caudal, né? Então, ele vai seguir todo esse trajeto aqui que eu estou mostrando no ponteiro do mouse, né, com a caneta, até desembocar aqui na confluência dos seios. Então, o seio sagital superior vai desembocar aqui na confluência dos seios. O próximo seio que a gente vai ver é o seio sagital inferior, que a gente consegue ver aqui na margem livre inferior da foice do cérebro. Então, o seio sagital inferior está logo aqui, seguindo esse trajeto. Tudo isso aqui que a gente está vendo, essa projeção da dura mater que eu mostrei antes para vocês, é a foice do cérebro, que está logo aqui. Então, aqui, seguindo esse trajeto curvo, é o seio sagital inferior, que ele vai desembocar aqui no seio reto. E já falando também desse seio, como o próprio nome dele já diz, o nome desse seio é seio reto porque ele é o mais reto dos seios. E ele também tem um trajeto um pouco mais curto. Ele se localiza entre a união entre a foice do cérebro e a tenda do cerebelo. E é importante a gente observar que tem uma veia logo aqui, né? Essa veia é a veia cerebral magna, ou veia de Galeno. Então, a veia cerebral magna, juntamente com o seio sagital inferior, vão formar o seio reto. E, por consequência, o seio reto vai desembocar também na confluência dos seios. Ali mais abaixo, se a gente observar aqui na foice do cerebelo, a gente vai ter o seio occipital,
que é um seio bem pequeno e mais irregular. Ele também vai drenar para a confluência do seio. Todo o sangue que passa aqui por ele vai para a confluência dos seios também. Então, são 3 seios que drenam para a confluência dos seios: o seio sagital superior, o seio reto e o seio occipital. Aí tem que tomar bastante cuidado que em algumas provas eles podem falar que o seio sagital inferior vai drenar para a confluência dos seios, mas isso não é verdade, porque como vocês podem ver aqui, o seio sagital inferior vai drenar para o seio reto. Então, depois que todo esse sangue chegou na confluência dos seios, ele vai ter que seguir um trajeto mais lateral. Ele vai ter que sair daqui e vai ter que ir para algum lugar, né? Então, esse sangue todo que se encontrou nessa região, ele vai ser desviado para o seio transverso, que a gente consegue ver nessa mesma imagem, que está logo aqui. Então, aqui tem o seio transverso, que tem um de cada lado também. Então, o seio transverso está aqui, e a continuação dele na parte petrosa do osso temporal é o seio sigmoide, que vai terminar lá no forame jugular, desembocando na via final, que é a veia jugular interna. Então, basicamente seria isso. Nessa outra imagem aqui do Ângelo Machado, a gente consegue ver melhor tudo isso que a gente acabou de aprender, né? Então, a gente tem o seio sagital superior, que está logo aqui, desembocando na confluência dos seios, o seio reto e o seio occipital, também desembocando na confluência dos seios. E logo depois que todo esse sangue chega aqui, ele segue esse trajeto mais lateral, pelo seio transverso de cada lado. Então, a gente tem os seios transversos que estão aqui, né? Eles se dispõem na inserção da tenda do cerebelo. Ele começa desde a confluência dos seios e na parte petrosa do osso temporal, ele passa a ser chamado de seio sigmoide, que está bem aqui. Que ele faz tipo uma curvinha em S, basicamente. E aproveitando essa imagem aqui, pessoal, eu já vou mostrar outras coisas para vocês também. A gente também tem o seio sagital inferior que a gente viu, né? Que juntamente com a veia cerebral magna vai formar o seio reto. E todas essas veias que estão aqui, ó, nessa região mais central, mais profunda, são as veias da drenagem venosa profunda. A gente tem a veia cerebral interna, cerebral magna, veia basal de Rosenthal. Todas essas veias estão aqui, que depois eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Vocês também podem observar algumas veias aqui, as veias que estão tendo contato com o seio sagital superior, né? As granulações aracnoides. E basicamente é isso. A gente consegue também ver a foice do cérebro, a tenda do cerebelo também. Então, nessa outra imagem aqui, uma vista superior, a gente consegue ver melhor alguns seios, né? A gente tem a confluência dos seios, o seio reto que veio para cá, e aqui, lateralmente, tem um seio transverso. Opa, aqui, nesse caminho aqui, na verdade. Tá, seguindo o trajeto lateral, certo? Daí, aqui se vocês observarem, a gente vai ter o seio sigmoide fazendo uma curva aqui no osso temporal, que vai desembocar ali no forame jugular, dando continuidade com a veia jugular interna, né? Então a gente viu todos os seios da abóbada craniana. Vamos ver agora os seios da base do crânio, né? Que também são muito importantes. E o primeiro deles é o seio cavernoso. E agora eu vou explicar ele para vocês. O seio cavernoso ele está bem aqui. Ele é uma cavidade grande e bem irregular. Ele está localizado de cada lado do corpo do osso esfenoide.
e da célula túrcica, né? Ele vai receber sangue da veia oftálmica superior, que é essa veia que está logo aqui, e da veia central da retina, que não dá para ver nessa imagem, e além de outras veias também. Então, cada seio cavernoso ele vai se comunicar com o seio cavernoso de outro lado através dos seios intercavernosos, que estão logo aqui. E o seio cavernoso ele drena para o seio petroso superior, o seio petroso superior e o seio petroso inferior, que está logo aqui. E já adiantando também, o seio petroso superior ele vai drenar aqui para o seio sigmoide. E o seio petroso inferior já vai drenar diretamente para o forame jugular, para a veia jugular interna. Então, uma outra coisa muito importante, pessoal, são algumas estruturas que passam dentro do seio cavernoso. Aqui a gente tem o nervo oculomotor, que está logo aqui. A gente tem o nervo troclear. A gente tem o nervo abducente, bem próximo da parede da carótida interna. A gente tem o ramo oftálmico do nervo trigêmeo. A gente tem o ramo maxilar do nervo trigêmeo também. Então, é bastante importante saber dessas relações, né? Porque em caso de lesões do seio cavernoso, da carótida interna, pode afetar esses nervos, né? Uma lesão da fissura orbital superior também, né? E um quadro típico, por exemplo, num caso de um aneurisma da carótida interna, o aneurisma da carótida interna no nível do seio cavernoso, ele poderia comprimir o nervo abducente. E também pode comprimir os outros nervos que estão ali perto, né? E isso pode determinar vários distúrbios bem típicos dos movimentos do globo ocular, né? E outra coisa que pode acontecer também seria uma perfuração da carótida interna dentro do seio cavernoso. Aí isso poderia formar uma fístula carótido-cavernosa, que vai causar uma dilatação e um aumento na pressão do seio cavernoso. Isso, por consequência, pode fazer com que se inverta a circulação das veias que desembocam no seio cavernoso, ou seja, pode inverter a circulação da veia oftálmica superior, que está desembocando ali no seio cavernoso. Isso pode causar uma protrusão do globo ocular que fica pulsando juntamente com a carótida interna, que a gente conhece isso por uma exoftalmia pulsátil. Então é bem importante saber essas relações anatômicas aqui, é muito importante tudo isso para conhecer alguns quadros clínicos importantes também. Então, voltando aqui um pouco nessa imagem, a gente vai ter alguns outros seios que eu acho que eu não falei tão especificamente. A gente vai ter o seio esfenoparietal. O seio esfenoparietal ele vai receber sangue da veia cerebral média superficial e depois esse sangue vai ser drenado para o seio cavernoso daí, que está aqui também. Então, o seio esfenoparietal de cada lado, ele vai percorrer a face interior da asa menor do osso esfenoide. Daí a gente vai ter o seio petroso superior, que eu falei antes para vocês. O seio petroso superior, ele está localizado na porção petrosa do osso temporal, né? E ele vai drenar sangue do seio cavernoso para o seio sigmoide. E o petroso inferior diretamente vai drenar o sangue para o forame jugular. E tem uma outra estrutura que seria o plexo basilar, que seria ímpar. Ele ocupa essa porção basilar do osso occipital, né? Ele se comunica com os seios petroso inferior e o seio cavernoso também. E ele vai se ligar ao plexo do forame occipital e todas essas estruturas que estão mais aqui próximas a ele. Então acho que seria basicamente isso.
Aqui tem uma outra imagem do Sobota, que é boa para a gente visualizar que os seios venosos, eles não são, assim, não têm uma aparência parecida com as artérias, né? Eles são bem mais dilatados, são mais irregulares também, né? Isso explica o porquê a velocidade do leito venoso é menor, porque a pressão é mais baixa também. Então, aqui a gente tem uma imagem do Neurosurgical Atlas, que mostra exatamente aqui uma vista posterior, que a gente consegue ver o seio sagital inferior aqui, a confluência dos seios, os seios transversos, para a gente ver numa peça real mesmo como é, né? Então, a gente tem uma outra imagem aqui também. A gente consegue ver o seio sigmoide, que estaria indo aqui para baixo, né? Aqui tem o seio transverso. Essa aqui é uma vista superior, pessoal. Aqui o seio reto também. E aqui seria mais ou menos a confluência dos seios, mais posterior aqui. Então agora eu vou explicar para vocês a parte da drenagem venosa superficial. E essa drenagem venosa superficial, ela é constituída por veias que drenam o córtex e a substância branca subjacente, né? Então vão ter várias anastomoses ali que vão ser responsáveis por essa drenagem do córtex. Então, a drenagem venosa superficial é composta pela veia cerebral média superficial, que eu falei para vocês antes, né? Então, ela também é chamada de veia silviana superficial. Como eu falei para vocês, ela vai desembocar no seio esfenoparietal e depois no seio cavernoso, né? Vai ter a veia anastomótica superior ditrolar, que vai drenar para o seio sagital superior. E a veia anastomótica inferior ou de Labé, que drena para o seio transverso. Então, nessa imagem aqui do livro Martin de Neuroanatomia, a gente consegue ver a veia cerebral média superficial, aqui na fissura de Sylvius, né? Aqui tem a veia ditrolar, que está comunicando ali com o seio sagital superior. E mais aqui embaixo, a gente consegue ver a veia de Labé, que vai se conectar ao seio transverso logo aqui. Então, basicamente seria isso. Se a gente olhar nesse desenho aqui do Netter, é um pouco mais complicado porque tem todas as veias, mas a gente ainda consegue localizar. Aqui a gente tem a veia cerebral média superficial, ou veia silviana superficial. Aqui tem a anastomose superior, que é a veia titrolar, que está indo ali para o seio sagital superior. E aqui embaixo a gente tem a anastomose inferior, que é a veia de Labé, que está indo para o seio transverso. E ele forma como se fosse esse Y meio inclinado. Acho que seria isso. E nessa outra imagem, a gente tem a veia cerebral média superficial aqui. Nessa outra imagem, a gente consegue ver a veia ditrolar, que está logo aqui. E se vocês observarem aqui na parte mais inferior, tem a veia de Labé, que está logo aqui, indo para o seio transverso. E essa outra imagem aqui é só para exemplificar que nem sempre existe um padrão, assim, existem várias variações anatômicas, então pode ser que não tenha anastomótica superior nesse caso aqui, no caso a veia de Labé é mais calibrosa, então existem várias variações, pessoal, mas que eu acredito que seja mais comum seria essa formação aqui, que é aquela formação do Y, né? Então, vou explicar agora para vocês a drenagem venosa profunda. É um pouquinho mais complicada. E da drenagem venosa profunda, elas compreendem veias que vão drenar o sangue de regiões mais profundas do cérebro.
que são regiões, por exemplo, como o corpo estriado, a cápsula interna, o diencéfalo e também parte do centro branco-medular do cérebro. Então agora eu vou explicar para vocês bem detalhado essa parte. A veia mais importante da drenagem venosa profunda é com certeza a veia cerebral magna, ou de Galeno, que é formada pela união dessas duas veias aqui. Então eu vou começar explicando pela veia basal de Rosenthal, que são duas veias, né? Então a veia basal de Rosenthal ela é formada pela união das veias cerebral anterior e cerebral média profunda, ou veia silviana profunda. Então, como eu falei antes para vocês, bem no começo da aula, a gente tem uma veia silviana superficial. Se existe uma superficial, existe uma veia profunda, que no caso seria essa. Então, a veia cerebral anterior se une com a veia cerebral média profunda, formando a veia basal de Rosenthal. E essa veia basal de Rosenthal tem um trajeto semelhante ao da artéria cerebral posterior. Então, olhando essa imagem aqui, vocês conseguem perceber que a gente tem a veia cerebral anterior, que está logo aqui. Veia cerebral anterior. Aqui a gente tem a veia cerebral média superficial e aqui a gente tem a veia cerebral média profunda, que está vindo logo aqui. Então, a união da veia cerebral média profunda com a cerebral anterior, essas duas veias, cerebral média profunda com a cerebral média anterior, com a cerebral anterior, desculpa, elas vão formar a veia basal de Rosenthal, que está logo aqui, que faz esse trajeto em volta do mesencéfalo, né? E se vocês observarem, aqui a gente tem a artéria basilar cortada, seccionada logo aqui. Aqui a gente teria a parte pré-comunicante e a pós-comunicante da cerebral posterior, se tivesse, no caso, a artéria comunicante aqui. Então a gente tem a artéria cerebral posterior, que seguiria praticamente o mesmo trajeto que a veia basal de Rosenthal. Então a veia basal de Rosenthal está logo aqui e ela vem aqui para formar a veia cerebral magna, ou veia de Galeno. Então, voltando lá, pessoal, a gente tem essa formação aqui, ó. A gente já viu da veia basal de Rosenthal, a gente vai ver da cerebral interna agora. Então, a veia cerebral interna ela é formada pela união das veias tálamo, estriada e veia septal anterior a nível do forame interventricular, do forame de Monro. Então, se a gente olhar essa imagem aqui agora, quer ver? Essa imagem do néter, a gente tem a veia tálamo estriada, que está vindo aqui, juntamente com a veia septal anterior, vai formar a veia cerebral interna. E reparem que existem duas veias cerebrais internas de cada lado, né? Quer dizer, uma de cada lado, sendo duas veias. Então vai ter tálamo estriado aqui, daí veia septal anterior, no nível do forame interventricular, que está mais ou menos aqui, vai ter a veia cerebral interna. E a veia cerebral interna, ela está ali no nível da tela corióide do terceiro ventrículo, que está bem aqui. Então, ela vai formar aqui, se unem todas para formar a veia cerebral magna. E se vocês observarem aqui embaixo, vocês conseguem ver a veia basal de Rosenthal chegando de uma porção mais inferior de cada lado. Uma veia basal de Rosenthal desse lado e outra aqui. Então, as quatro artérias se unem para formar a veia cerebral magna. E já aproveitando essa imagem aqui também, pessoal, a gente consegue ver um corte aqui do seio sagital inferior. Então,
a união do seio sagital inferior com a cerebral magna vai formar o seio reto. Como a gente viu antes, ele vai lá para a confluência dos seios. Então, voltando ali mais uma vez, a gente tem a veia cerebral magna, que é a mais importante de todas, que é uma veia única. Ela é formada pela união das veias basal de Rosenthal e cerebral interna. Então, a união da veia cerebral magna com o seio sagital inferior vai formar o seio reto. E, consequentemente, o seio reto vai lá para a confluência dos seios que está logo aqui. E essa outra imagem a gente consegue ver de uma outra perspectiva, né? Aqui a gente tem a veia cerebral interna, e aqui teria outra também, né? Que está vindo aqui próximo à tela corióide do terceiro ventrículo. E aqui embaixo a gente tem a veia basal, aqui exatamente, a veia basal de Rosenthal. Aqui seria a veia cerebral anterior, que se une com a veia cerebral média profunda. E as duas formam a basal de Rosenthal, que vão formar a cerebral magna, que está aqui, que é uma veia mais curta, mais calibrosa também, que se une com o seio sagital superior, formando o seio reto. Então, nessa outra imagem a gente consegue ver, acho que é a mesma coisa. Aqui a gente tem a veia cerebral anterior, que está aqui, se unindo com a veia cerebral média profunda. As duas se unem formando a veia basal de Rosenthal. Lembrando que tem outra dessa do outro lado ali também. E tem as duas cerebrais internas vindo aqui do terceiro ventrículo, formando a veia cerebral magna, ou veia de Galeno, se unindo com o seio sagital inferior, formando o seio reto. E aqui a gente consegue ver também o seio occipital, o seio sagital superior, e aqui a confluência já indo em direção ao seio transverso. Então, basicamente é isso, pessoal. Agora eu só vou mostrar umas imagens para vocês do Neurosurgical Atlas, né? Aqui a gente tem a veia basal de Rosenthal, aqui seria a cerebral interna, formando a cerebral magna, mais ou menos aqui. E aqui, nesse hemisfério esquerdo, a gente consegue ver a cerebral interna passando aqui. Eu não sei exatamente onde a basal de Rosenthal está vindo, não sei se seria essa, mas mais ou menos aqui elas se unem e formam a veia de Galeno. Aqui seria o seio sagital inferior e o seio reto. Essa outra imagem eu gosto bastante. Aqui seria a veia cerebral interna, que está vindo aqui, as veias basais de Rosenthal e a veia de Galeno bem grande aqui. O seio sagital superior e aqui o seio reto. Então agora a gente consegue entender todo esse fluxograma aqui de forma bem básica, bem simples. Então a gente tem as cerebrais internas, que se unem com a veia basal de Rosenthal, formando a cerebral magna. A cerebral magna, juntamente com o seio sagital inferior, vão formar o seio reto. O seio reto, juntamente com o seio sagital superior e o seio occipital, vão desembocar ali na confluência dos seios. Da confluência vai para os seios transversos, seio sigmoide e veia jugular interna. Daí a gente tem a drenagem venosa superficial, aquela veia que está lá na fissura de Sylvius, né? Ela vai drenar para o seio esfenoparietal e depois para o seio cavernoso. Do seio cavernoso, ele recebe sangue da veia oftálmica superior e de umas outras veias, que vai drenar para os seios petroso superior e petroso inferior.
do petroso superior já vai cair no seio sigmoide e do petroso inferior já vai para a veia jugular interna. A anastomótica superior vai drenar para o seio sagital superior e a anastomótica inferior, a veia de Labé, vai drenar para o seio transverso. Então seria basicamente isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Se ajudou vocês, deixe um comentário. Se quiserem acrescentar alguma coisa também nos comentários, é só mandar aí, pessoal. Obrigado e até a próxima aula, gente.